Olá, e aí, tudo bem, todo mundo? Gente, eu sou a Adriana de Oliveira, eu moro em Vitória da Conquista, Bahia, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há 1 ano e 10 meses atrás. Eu comecei a sentir um formigamento na minha perna direita. Esse formigamento começou a subir, não só nas pernas, mas o lado direito inteiro, até o lado do rosto. E aí eu comecei a sentir esse formigamento por alguns dias e comecei a sentir uma dor na panturrilha direita. Eu procurei a unidade de saúde, chegando lá, fui atendida e a médica falou que era estresse, porque depois da pandemia todo mundo ficou ansioso, estressado e passou um relaxante muscular, voltei para casa. Tomei essa medicação por 2 dias, continuei sentindo muita dor, voltei para o atendimento. Aí uma outra médica me atendeu, disse que minha pressão estava boa, meus sinais vitais também estavam bons e que lá eles não poderiam fazer nada por mim, que eu procurasse um neurologista, ou através do SUS ou particular, para que pudesse investigar qual a causa, daqueles sintomas. Então, saímos de lá, providenciamos para passar por um neurologista. No período estava difícil para arrumar neurologista, mesmo pagando estava difícil, mas conseguimos, depois, 1 semana depois, que eu fui no pronto atendimento, aí passamos pelo neuro, ele fez um exame de observação, observou se minha boca estava torta, se meus olhos estavam com algum desvio, mandou eu andar em linha reta, porque ele suspeitava de um AVC. Porém, visivelmente, eu não tinha nenhum desvio, um sinal assim clássico. Aí ele pediu que fosse feito uma ressonância do crânio e também um Doppler da perna, da panturrilha que eu estava sentindo dor. Aí fomos providenciar esses exames. Chegamos no dia 8 de agosto de 2022, em uma clínica, e foi feito a ressonância pela manhã e à tarde foi feito o Doppler. A ressonância só ia sair com 3 dias e o Doppler saía na hora o resultado. Quando o médico começou a fazer o exame, começou a fazer o Doppler, aí ele verificou, ele falou assim, tem alguma coisa aqui. E aí foi quando ele descobriu que tinha 2 artérias obstruídas, por isso a dor, Essas artérias estavam, formando um trombo. E aí ele falou que o que ele recomendava era que eu saísse de lá e já fosse direto para um hospital para poder fazer um tratamento, para usar um anticoagulante para poder dissolver aqueles trombos. Eu saí de lá, fui direto para o hospital, chegando lá já com o resultado do Doppler na mão, fui atendida e fui internada. O médico observou o exame e disse, você vai ficar internada para que possamos fazer uso de anticoagulante para que você possa ficar bem, possa dissolver esses trombos. Só que na noite anterior a esse exame, eu estava com muita dor na costela, já estava sentindo uma dor na costela, porque semanas antes de providenciar o exame, como demorou, alguns familiares tentando me ajudar fizeram massagens na panturrilha e para que aliviasse essa dor. Nessas massagens, o que ocorreu é que
Um fragmento do trombo que estava na perna, ele deslocou e foi para o pulmão, causando assim uma embolia pulmonar. Então, quando eu entrei para fazer o tratamento com anticoagulante, para desfazer os trombos, eu já estava com dor na costela. Eu estava com muita dor. Fui internada no dia 8 de agosto de 2022. Passei dia 9 tomando anticoagulante. Quando foi na madrugada do dia 9 para o dia 10, a dor intensificou da costela. E aí eu pedi para que pudesse me dar um remédio para aliviar aquela dor. Aí aconteceu que a técnica veio e disse que só tinha uma dipirona prescrita para mim, só que pela manhã, mas que ela ia antecipar porque eu estava sentindo dor. Aí ela veio e colocou no soro uma dipirona. E aí depois, algum tempo depois dessa dipirona, eu comecei a ter coceira pelo corpo, placas e sufocamento. Então, chamou o médico e ele disse que eu tinha tido uma reação alérgica à dipirona e que tinha que ser feito um antialérgico para que combatesse o efeito da dipirona. Quando foi já amanhecendo o dia, no dia 10, aí foi feito uma ampola de Fernegan, que é um antialérgico, para combater esse efeito da dipirona. Umas 10 horas da manhã do dia 10. Aí, passado alguns minutos, eu comecei a sentir algo estranho no meu corpo, como se fosse um choque, um calafrio, uma coisa ruim. Aí eu falei com meu esposo, que estava me acompanhando, que avisasse que eu não estava sentindo bem. Aí veio uma técnica observar e falou, não, é efeito do remédio. O remédio causa sono. Só que eu expliquei que eu não estava sentindo sono, eu estava passando mal. Novamente comecei a sentir esse choque pelo corpo muito forte. Quando foi, chamou uma outra técnica e ela veio e ela falou assim, não, isso não é efeito do remédio. Tem que procurar o médico. 10h20 da manhã, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Não movia. Estava consciente, porém, do pescoço para baixo eu não sentia nada mais. Paralisei e fiquei apenas mexendo o pescoço, somente o pescoço. Essa foi uma experiência muito traumática, né, muito difícil para mim. E aí, depois desse momento, me levaram para uma outra enfermaria, começaram a fazer alguns exames, fizeram uma tomografia e me diagnosticaram como que eu tinha dado AVC bilateral, ou seja, dei AVC dos dois lados do corpo, por isso a paralisia. Fui transferida para um hospital. Até então eu estava no pronto atendimento e aí lá eles começaram a investigação, porque a neurologista passou, olhou o resultado da tomografia e disse que pelo que foi afetado, que não era para eu estar paralisada, que tinha algo a mais. E aí foi uma corrida para poder descobrir o mais breve possível o que tinha acontecido comigo. Fiquei na dependência total das pessoas para cuidarem de mim. Eu não conseguia me mover. Eu teve que passar uma sonda porque eu não conseguia eliminar a urina, usar fralda para as fezes e a alimentação era sempre alguém que tinha que me servir. Água, comida, me embrulhar, me descobrir. Então, era assim. Aí começou essas investigações, fiz vários exames, outra tomografia, ressonância, exames de sangue, tudo isso dava normal.
E aí chegou um momento que os médicos falaram que não sabiam o que eu tinha, que não conseguiram fechar um diagnóstico e que ia pedir um último exame para que pudesse descartar algumas possibilidades. Fizeram uma punção, que é chamado, né, o líquor, tirou o líquor da coluna para descartar uma outra série de problemas, de doenças, e não deu nada. Na última expectativa de descoberta do que eu tinha, foi feita uma ressonância da lombar e cervical, o qual constatou que eu havia tido uma mielite transversa. Até então, um nome muito desconhecido para mim. A mielite transversa é a inflamação da medula. A medula, ela é como se ela é uma parte central a qual ela distribui manda as informações, e aí através da medula os estímulos vai para os membros superiores, inferiores, para todo o corpo. Como ela inflamou, não passava as informações, o cérebro mandava as informações, só que não eram passadas. E aí falaram que teria que fazer um tratamento com corticoides em doses altas e que o risco seria grande porque a imunidade ia baixar muito e que eu precisaria de uma UTI. Porém, não tinha UTI disponível. Então, não podia demorar muito tempo, porque quanto mais demorasse, menos resposta teria ao tratamento. Então, foi feito ali mesmo na enfermaria 3 dias de corticoide em doses altas. Aí passei por todo esse processo. Ao 3º dia desse tratamento, eu comecei a mexer alguns dedos das mãos, da mão esquerda, foi a parte que voltou mais rápido. E aí foi um processo de 48 dias dentro de um hospital. E depois disso, foi voltando aos poucos alguns movimentos, muita fraqueza. A parte da musculatura se desfez toda. E aí conseguimos um atendimento domiciliar, um internamento domiciliar. Saímos do hospital com esse internamento, que é um acompanhamento dos profissionais na nossa residência. E aí fui fazendo os tratamentos, hoje com 1 ano e 10 meses de todo esse processo. Já voltei todos os movimentos, ainda sinto fraqueza do lado direito do corpo, porém já consigo movimentar, locomover, já consigo fazer meus cuidados básicos. E quero falar para vocês que eu venci e estou vencendo cada dia um pouquinho mais, me superando, e sei que nada é impossível para aquele que crê em Deus. Então, em todo esse momento, sentimos a presença de Deus, o cuidado de Deus, e que Deus é maravilhoso e pode todas as coisas. E eu sou prova viva disso. Agradeço pela atenção e tenham sempre esperança, porque Deus é maior do que toda e qualquer situação.